Prepare-se para mergulhar em um lado sombrio da história humana. Neste vídeo, vamos explorar crimes que não apenas chocaram o mundo, mas também marcaram gerações e deixaram cicatrizes permanentes na sociedade. São casos tão impactantes que atravessaram décadas, alimentaram livros, filmes, séries e debates acalorados. De mentes criminosas brilhantemente perversas a falhas estatais absurdas. Cada crime aqui contado é mais do que um simples relato policial. É um reflexo da complexidade humana e da fragilidade das instituições que deveriam nos proteger. Neste mergulho sombrio, você vai entender por que certos crimes nunca são esquecidos. Eles se transformam em símbolos de medo, injustiça, mistério e, acima de tudo, de um alerta. O mal pode estar mais perto do que imaginamos. Em um dia ensolarado de outono, 22 de novembro de 1963, o mundo assistiu incrédulo àquele que seria um dos momentos mais marcantes da história contemporânea. John F. Kennedy, o jovem e carismático presidente dos Estados Unidos, desfilava em carro aberto pelas ruas de Dallas, no Texas. A multidão o saudava com entusiasmo, sem saber que em poucos instantes a tragédia se abateria sobre a América. Um estampido, gritos. O presidente Kennedy cai, ferido mortalmente por tiros certeiros. O carro presidencial acelera em direção ao hospital, enquanto o pânico toma conta das ruas. O mundo inteiro acompanha em tempo real, pelos ainda rudimentares aparelhos de televisão, a notícia que se espalhava como um rastilho de pólvora: o presidente Kennedy havia sido assassinado. Um homem solitário, Lee Harvey Oswald, foi preso e acusado do crime. Mas a história tomaria um rumo ainda mais obscuro. 2 dias depois, ao vivo para um público global atônito, Oswald foi assassinado a sangue frio dentro da delegacia. As imagens do assassino sendo morto diante das câmeras se tornaram um ícone da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. A rapidez dos eventos, a brutalidade do crime e a morte prematura do suposto atirador geraram uma onda de teorias da conspiração que perduram até hoje. Quem realmente estava por trás do assassinato de John F. Kennedy? Teria sido um ato isolado ou uma conspiração meticulosamente planejada? As respostas se perdem nas brumas do tempo, mas o legado do assassinato de Kennedy continua a nos assombrar. A Londres de 1888, envolta pela névoa densa e pelos contrastes sociais da era vitoriana, se tornava palco de uma série de assassinatos brutais que chocariam o mundo. Nas ruas escuras e labirínticas do bairro de Whitechapel, a sombra de um assassino implacável se movia nas sombras. Seu nome, sussurrado com medo e repulsa, ecoava pelos becos escuros. Jack, o Estripador. As vítimas, mulheres pobres, muitas delas prostitutas, eram encontradas com marcas de violência extrema. Seus corpos, mutilados com uma precisão que indicava conhecimento anatômico, revelavam a mente doentia por trás dos crimes. A cada nova vítima, o pânico aumentava em Whitechapel, e a polícia, apesar dos esforços, se via incapaz de deter o monstro que aterrorizava a cidade. Cartas, assinadas com o nome Jack, o Estripador, chegavam a Scotland Yard, desafiando as autoridades e zombando de sua impotência. Em suas linhas tortuosas, o assassino descrevia seus crimes com detalhes macabros, espalhando o terror para além das ruas de Whitechapel. A identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério até os dias de hoje. Teria sido um médico, um açougueiro, um membro da elite londrina protegido pela sua posição social?
As teorias se multiplicam, mas a névoa do tempo encobre a verdadeira face do assassino. Jack, o estripador, se tornou um espectro que assombra a história criminal, um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, até mesmo sob o véu da respeitabilidade. Chapter 3. Isabella Nardoni. A inocência silenciada. No Brasil, um crime abalou a nação e expôs a face cruel da violência doméstica. Em 2008, a pequena Isabella Nardoni, de apenas 5 anos, foi encontrada sem vida após cair do 6º andar de um prédio em São Paulo. A tragédia, que chocou o país pela brutalidade e pela tenra idade da vítima, logo se transformou em um dos casos mais acompanhados e debatidos pela mídia brasileira. As investigações, acompanhadas de perto por uma população ávida por justiça, apontaram para um cenário aterrador. Isabella teria sido assassinada pelo próprio pai e pela madrasta. A comoção foi imediata e avassaladora. O caso Isabella Nardoni dominou os noticiários, as redes sociais e as rodas de conversa em todo o país. A brutalidade do crime, a frieza dos acusados e a fragilidade da vida da pequena Isabella geraram uma onda de indignação e comoção nunca antes vista no Brasil. O julgamento transmitido ao vivo pela televisão manteve o país em suspense. A cada depoimento, a cada prova apresentada, a cada lágrima derramada, o Brasil se comovia com a história da menina que teve a vida interrompida de forma tão cruel. A condenação dos acusados, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, trouxe um misto de alívio e tristeza. A justiça havia sido feita, mas a dor da perda da pequena Isabella jamais seria apagada. Chapter 4. Holocausto, a sombra da barbárie. Adentramos agora um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, uma mancha indelével na consciência humana, o Holocausto. Entre 1941 e 1945, sob o regime nazista de Adolf Hitler, a Europa testemunhou o extermínio sistemático e planejado de cerca de 6 milhões de judeus. Homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas casas, separados de suas famílias e confinados em campos de concentração e extermínio, onde eram submetidos a trabalhos forçados, tortura, humilhações e, por fim, à morte. O Holocausto não se limitou aos judeus. Ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física ou mental, opositores políticos e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista também foram perseguidos, torturados e assassinados. A máquina de morte nazista, movida por uma ideologia de ódio e intolerância, operava com uma frieza burocrática assustadora. Trens lotados de prisioneiros chegavam diariamente aos campos de extermínio, como Auschwitz-Birkenau, onde eram selecionados para a morte nas câmaras de gás. Os corpos, transformados em cinzas, alimentavam as chamas que se erguiam das chaminés dos crematórios, um símbolo macabro da barbárie que se abateu sobre a Europa. O Holocausto, mais do que um crime histórico, é um alerta permanente para que jamais esqueçamos os horrores que a intolerância, o ódio e a discriminação podem causar. Lembrar do Holocausto é um dever moral, uma forma de honrar a memória das vítimas e de lutar para que crimes como esse jamais se repitam. Chapter 5. O enigma de Madeleine, um desaparecimento que paralisou o mundo. Em 2007, a tranquilidade de um resort turístico na Praia da Luz, Portugal, foi brutalmente interrompida por um desaparecimento que chocaria o mundo. Madeleine McCann,
uma menina britânica de apenas 3 anos, sumiu do quarto de hotel onde dormia com seus irmãos mais novos. Seus pais, Kate e Jerry McCann, jantavam com amigos em um restaurante próximo e, ao voltarem para o quarto, se depararam com o pior pesadelo para qualquer pai: sua filha havia desaparecido. O desaparecimento de Madeleine McCann se tornou um dos casos mais midiáticos do século XXI, mobilizando uma força-tarefa internacional e gerando uma comoção global. A foto da pequena Maddie, com seus olhos azuis penetrantes e um sorriso tímido, estampou capas de jornais, sites e programas de televisão em todo o mundo. As buscas por Madeleine se intensificaram, mobilizando autoridades portuguesas, britânicas e voluntários de diversas partes do mundo. Pistas falsas, testemunhos desencontrados e teorias conspiratórias surgiram a cada dia, confundindo ainda mais as investigações e alimentando a angústia da família McCann. O caso Madeleine McCann se tornou um símbolo da fragilidade da vida, da crueldade do destino e da impotência diante do desconhecido. A angústia dos pais que nunca perderam a esperança de encontrar sua filha comoveu o mundo e gerou um debate sobre a segurança de crianças, a atuação da mídia em casos de desaparecimento e a busca por justiça em um mundo cada vez mais complexo. Outro, as sombras da memória. Ao longo desta jornada, adentramos os cantos mais obscuros da história humana, explorando crimes que marcaram o mundo e que ainda hoje ecoam em nossa memória. Da brutalidade do assassinato de John F. Kennedy ao mistério que envolve o desaparecimento de Madeleine McCann, cada caso que revisitamos nos lembra da fragilidade da vida, da persistência do mal e da importância da busca incessante por justiça. As histórias que contamos neste vídeo, embora dolorosas, nos convidam à reflexão. Elas nos lembram que por trás de cada crime existe uma teia complexa de fatores sociais, psicológicos e históricos que moldam o comportamento humano. Cabe a nós, como sociedade, buscar entender as raízes da violência, combater a injustiça e construir um mundo onde a vida, especialmente a das crianças, seja protegida e valorizada.